Bom dia, queridos alunos do nono ano, aqui é o professor Silvio Cavalcante e estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa. Quero dizer a vocês que é de extrema importância nós estarmos agora dando continuidade aos nossos conteúdos programáticos, ou seja, aquele que nós iremos a cada dia mais aprender, ter mais conhecimento epistemológico, né, que faz com que possamos adquirir mais conhecimentos e esses conhecimentos serão levados para toda a vida de vocês. O assunto de hoje nada mais nada menos é do que conto de ficção científica. Já vimos romances fictícios, né? E agora nós estamos aprendendo contos de ficção científica. Vamos lá para a introdução que inicia-se assim: naves espaciais que viajam por galáxias. Guerra no espaço entre comunidades interplanetárias. Encontros casuais entre seres humanos, extraterrestres e robôs. Essas não são situações comuns no nosso dia a dia, não é mesmo? Pelo menos por enquanto. Ainda não. No entanto, podemos encontrar esses e muitos outros cenários inusitados em obras de ficção científica. Então vamos lá. As obras de ficção científica é o uso que muitas das vezes não é comum para nós, mas do incomum para o comum. Como assim, professor? É trazer algo tecnológico muito avançado, que é a questão científica, para uma ficção, a nossa realidade, certo? Ou seja, aquele filme que muita gente já viu, por exemplo, é Star Wars, Guerra nas Estrelas, ou então é Matrix, ou por que não dizer, para os mais antigos, assim como eu, né, e alguns pais de vocês, De Volta para o Futuro, em que um professor cria uma máquina para o futuro e vai e volta, e aí sucessivamente. Então, esses filmes de ficção científica só fazem comprovar a importância do investimento científico em tempos atuais com pensamentos futuros. Claro que cada período vai se aprimorando cada vez mais para que possa se tornar um avanço tecnológico estrondoso e bem mais magnífico. Vamos ver um trecho aqui no livro de vocês, consta também na íntegra completo, mas esse trecho desse pequeno texto aqui que eu resumi para vocês, né? Mas no livro de vocês tem integralmente todo esse assunto. O planeta impossível. Ela só fica parada ali, disse Norton, um pouco nervoso, com poucos nervos. Capitão, você vai ter que falar com ela. O que ela quer? Ela quer uma passagem. É surda como uma pedra. Só fica parada ali, encarando o nada. E não vai embora. Isso me dá faniquito. O capitão Andrews se pôs de pé lentamente. Tudo bem, vou falar com ela. Mande entrar. Obrigado, Norton disse, dirigindo-se ao corredor. O capitão vai falar com você. Pode vir. Houve um momento, do lado de fora da sala de controle, um clarão metálico. O capitão Andrews empurrou o scanner de sua mesa para trás e ficou de pé, esperando. É aqui. Norton foi entrando de costas na sala de controle, nesta direção, bem aqui. Atrás de Norton vinha uma senhorinha, toda murcha. Ao lado dela, um criado robô, bem alto e brilhoso. Se movia junto, dando-lhe apoio com o braço. O criado robô e a senhora, diminuta, entraram vagarosamente na sala de controle. Aqui estão os documentos dela. Norton deslizou uma pasta na mesa com os gráficos. Sua voz parecia intimidada. Ela tem 350 anos. É uma das mais velhas que se preservou. Vem de Riga 2.
Andrews folheou o conteúdo da pasta sem pressa. Em frente à mesa, aquela mulherzinha ficou parada, em silêncio, olhando fixamente para a frente. Seus olhos esmaecidos eram um azul pálio, como porcelana chinesa e antiga. Reticências. Continua o texto. Então vamos analisar aqui friamente, né, a biografia. Philip K. Dick, 1928 a 1982, também foi conhecido pelas iniciais PKD, foi o estadunidense e ficou famoso por inovar a literatura com temas de ficção científica, abordando de forma polêmica assuntos como política, filosofia e universos paralelos. O livro Sonhos Elétricos apresenta contos que inspiram a série do mesmo nome. São narrativas desafiadoras de crenças e conhecimentos e causadoras de inquietações, características marcantes na obra do autor. Então, o texto de ficção científica é trazer o irreal à realidade, o incomum para se tornar comum. Então, quando ele usa essas questões figurativas, essas figuras de linguagem, nada mais nada menos é trazer uma ideia de futuro próximo para que nós possamos cada vez mais, como leitores, tentar vivenciar ou entender o que ela quer transmitir. Finalizando a nossa videoaula de hoje, né, que vai ser dividida em etapas. Para quem não tem o livro, nessas questões constam no livro de vocês só vão copiar os que não têm o material didático, o livro. Quem tem não precisa, só bater a foto da página que vai ser dita no final. Referente ao quê? Primeira questão. Qual é o desejo da personagem Irma Vicente Gordon e por que a personagem tinha esse desejo? Segundo, das características de Irma Vicente Gordon, qual é capaz de chamar mais a atenção do leitor? Que efeito essa característica ajuda a criar no texto? Terceiro, releia o seguinte trecho do texto, abre aspas. Atrás de Norton, vinha uma senhorinha toda murcha. Ao lado dela, um criado robô, bem alto e brilhoso, que se movia junto, dando-lhe apoio com o braço. O criado robô e a senhora, diminuta, entraram vagarosamente na sala de controle. Fecha aspas, ponto final. A questão é, o que essa atitude do robô ao dar apoio à senhorinha e a acompanhar seus passos vagarosamente representa na relação entre os robôs e os seres humanos? Então você vai responder mediante o que você entende sobre esse enunciado do trecho lido. E quarta questão, ao analisar os documentos da velhinha e as informações sobre a vida dela, o Capitão Andrews teve uma reação. Alternativa A, como ele reagiu? Alternativa B, o que causou essa reação nele? E alternativa C, que efeitos essa reação pode provocar no leitor? Então, vocês vão responder mediante o que nós vimos na videoaula de hoje. Bom, gente, finalizando a aula de hoje, no livro de língua portuguesa, módulo 4, capítulo 10, vocês irão ler o texto que foi introduzido na aula de hoje na íntegra, nas seguintes páginas, 22, 23, 24 e 25. E em seguida responder somente a página 26, onde consta essas questões extras para quem não tem livro. Então, quem tem o livro não precisa copiar. E quem não tem, tem que copiar com o cabeçalho completo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Uma aula simples que foi dividida por etapas. Essa é a parte 1. Nas próximas aulas nós iremos dar continuidade. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um excelente dia para todos vocês. Boa aula e não deixe de enviar as atividades para marcar a presença. Beijos e abraços. Professor Silvio Cavalcante.